Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro para falarmos das coisas de Deus, mais uma reflexão, um comentário sobre um texto da Palavra de Deus, falando das coisas espirituais. Eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, né? E fazer um comentário a respeito do ser humano. Está registrado aqui na epístola onde Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3, versículo 3 em diante. Há uma descrição aqui muito interessante que Paulo faz, falando para Tito. Ele diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com todos os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, Paulo está dizendo que houve um tempo lá no passado, na vida daqueles que encontram a Cristo, onde vivíamos desordenadamente, praticando coisas erradas. E alguém poderá dizer: não, mas pastor Paulo, minha vida não é assim degenerada, eu não sou uma pessoa má, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Mas a Bíblia está escrito e diz assim, que as nossas justiças diante aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. Ninguém é bom, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz assim: aos olhos de Deus, meu irmão, minha irmã, antes de conhecermos a Jesus, antes de termos um encontro com Jesus, nós, no outro tempo, éramos insensatos, não tínhamos sensatez, desobedientes a quem? A pai, a mãe, desobedientes à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, extraviados dos caminhos do Senhor, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a condição do ser humano natural. Quando nós não temos Jesus, quando nós não temos a presença de Deus na nossa vida, é assim o nosso comportamento. Mas quando apareceu, Paulo diz assim, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, é uma ação de Deus, é uma ação do Espírito Santo que chega repentinamente na vida daquele que tem um encontro com Cristo. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, isso não por algumas obras de justiça que nós tenhamos feito, não que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. O que nos leva a esse encontro com Jesus, com essa transformação, é a misericórdia de Deus, é a graça misericordiosa de Deus que nos alcança, nos dando conhecimento dos nossos pecados, nos convencendo através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, não é por nenhuma obra, por nenhum merecimento nosso, não, de jeito nenhum. É pela obra misericordiosa, pela graça de Deus, que é misericórdia, que é amor, que é bondade. Ele nos faz encontrar com Cristo e transforma as nossas vidas pelo seu poder. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Pelo quê?
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue puro para nos trazer grande e bendita salvação. Ele é o autor da nossa redenção, da remissão dos nossos pecados, da nossa justificação diante de Deus. Por isso, não podemos nos fiar, porque eu sou bonzinho, porque eu não faço isso, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo. Nenhuma justificativa nos põe retos diante de Deus. A única coisa que nos justifica aos olhos de Deus é a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, derramando seu sangue puro. E não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Nós não temos obras de justiça. As nossas justiças são como trapos de imundícia, a Bíblia diz, aos olhos de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas não da graça. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor e bondade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos, todos nós, se não tivermos, precisamos ter um encontro com Jesus Cristo, um encontro transformador. Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. O homem por si próprio, pela sua mente natural, ele não entende, ele não compreende, ele não se esclarece a respeito do pecado diante de Deus. Mas quando o Espírito Santo age na nossa vida, por isso nós precisamos orar, precisamos buscar, até mesmo os que já se converteram, que já têm Jesus na sua vida, precisa diariamente buscar a presença do Espírito Santo, para que Ele nos mostre a cada dia o caminho que devemos andar, como devemos proceder, como devemos reagir às situações que surgem. O Espírito Santo é o nosso Consolador amado, que Jesus deixou no seu lugar aqui para que estivesse todos os dias conosco. Aí nós podemos, através do Espírito Santo, ter um encontro com Jesus, sermos justificados pela obra do Calvário, pela obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário, nos trazendo vida e vida espiritual, nos trazendo saúde espiritual. Como diz aqui, para que, sendo justificados pela sua graça, pela graça de Deus nós somos justificados, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus, nós somos justificados. Sejamos feitos, através disso, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós esperamos a vida eterna junto de Jesus, junto de Deus, porque Jesus nos garante essa bênção. É preciso que você busque o Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia. Invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, se entregue ao Senhor, que pode transformar as nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você, que nós precisamos ter uma mudança de vida, uma transformação operada pelo poder de Deus. Nós não temos força nem capacidade para mudarmos a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas atitudes por nós mesmos. Nós somos dependentes de Deus, somos dependentes da presença do Espírito Santo, somos dependentes da obra redentora de Jesus Cristo para termos as nossas vidas transformadas pelo poder de Deus. Amém? Espero que você entenda, que Deus esclareça a sua mente, se você ainda não se esclareceu, que você entregue sua vida a Jesus. E os que já estão em Cristo Jesus, fortaleçam a sua fé, a sua vida nas pisadas do Mestre Jesus, que nos dá a vida eterna pelo seu sangue derramado no alto madeiro da cruz. E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vou orar por você, pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, por algum problema que você esteja passando. Eu vou orar por você agora. Amém? Se você puder, feche os teus olhos em nome de Jesus e vamos clamar ao Senhor pelas necessidades de cada um. Se você puder, feche os teus olhos e me acompanhe nessa oração e receba a bênção de Deus.
Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora, me dirijo a Ti em nome do Senhor Jesus, através da ação do Teu Espírito, orando com essas pessoas, talvez alguém que esteja acessando pela primeira vez esse canal do YouTube. Senhor, eu oro por irmãos na fé, por amigos, conhecidos, familiares, por todos, Senhor. Eu apresento a Ti agora em nome de Jesus. Alcança estas vidas, alcança estes lares, alcança essas famílias, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, eu te peço que se houver alguém enfermo, doente, acamado, necessitando da restauração da sua saúde, que a Tua misericórdia alcance essa vida, restaurando-lhe a saúde em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Nos permitindo Deus, amanhã é quarta-feira, nós teremos não uma reflexão, mas um testemunho de alguma ocorrência, de algum fato milagroso que Jesus operou ao longo dos meus 50 anos de ministério. Amanhã estarei contando uma obra maravilhosa que vai fortalecer seu coração e sua fé. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo, Senhor, até a próxima.